Tenho visto muito comentário aqui no canal sobre pessoas que têm um sonho de morar nos Estados Unidos. E a primeira coisa que eu falo para elas é: você já considerou o Canadá? Hoje eu quero falar de algumas vantagens que o Canadá tem sobre os Estados Unidos para quem é imigrante, está pensando em sair do Brasil para morar fora. Eu morei 9 anos no Canadá e foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, mas eu não me arrependo de ter saído do Brasil para ir para o Canadá. Muito pelo contrário. Se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente o que eu fiz. Hoje eu vou falar sobre 4 vantagens que o Canadá tem sobre os Estados Unidos com relação à imigração. E vou falar sobre 2 desvantagens, onde os Estados Unidos é melhor, na minha opinião. A primeira grande vantagem do Canadá é que o povo canadense vê a imigração, vê os imigrantes como uma oportunidade para o Canadá crescer a sua população e a sua economia. É claro que tem gente que não gosta de imigrantes em qualquer lugar do mundo, mas no Canadá você é muito bem recepcionado. Porque muita gente no Canadá se considera imigrante. Algumas pessoas são primeira geração de imigrantes, ou seja, eles saíram do seu país para ir para o Canadá. Outras pessoas são a segunda geração, né? Os seus pais saíram, eles nasceram no Canadá. E tem gente que é terceira geração, quarta geração, mas a maioria das pessoas lembra, né, que os seus pais ou avós vieram de um país diferente e que, de certa forma, a maioria das pessoas ali são imigrantes. Nos Estados Unidos, eles falam muito que eles são um país de imigrantes, só que eu acho que tem muitas gerações já. Então, tem uma grande parte da população que vê a imigração como um problema, né, incluindo o presidente, infelizmente. Tem muito americano que acha que imigrante, quando vem, está roubando o emprego de um americano. No Canadá, eles veem isso como uma oportunidade de crescer a economia, que o imigrante vai vir e vai, na verdade, abrir mais oportunidades, mais empregos. Claro que isso é uma generalização, né? Tem muita gente nos Estados Unidos que valoriza a imigração, mas eu estou falando que tem muito mais gente nos Estados Unidos que não valoriza a imigração do que no Canadá. As pessoas no Canadá te tratam muito bem como imigrante. Aliás, os canadenses tratam todo mundo muito bem, né? Até aqui nos Estados Unidos, os canadenses têm essa fama de serem pessoas muito legais, muito bondosas, né? Na minha experiência no Canadá, eu ficava ainda espantado que toda vez que eu entrava no ônibus, né, para ir para a faculdade, o motorista dava um bom dia. Quando eu saía, ele falava tchau, né? Dava tchau pra gente, tenha um bom dia, tenha uma boa noite. A segunda vantagem que o Canadá tem em relação aos Estados Unidos é que o Canadá tem um processo de imigração, no meu ver, muito mais justo, né? Um sistema de pontos, onde vai levar em consideração a sua experiência, a sua educação, o seu nível de inglês, a sua idade, né? Se você está criando uma vida no Canadá, ou se está no final da sua vida, eles vão olhar tudo isso, vai criar uma pontuação e as pessoas que têm maiores pontuações vão ser chamadas para receber o Green Card canadense, né? Não é a Green Card, mas o pessoal fala muito do Green Card americano. É o cartão de residência permanente. Até para conseguir um visto de trabalho, eu acredito que seja um pouco mais fácil no Canadá, na minha experiência. Nos Estados Unidos, para a maioria das pessoas, tem uma questão de loteria, o que não acontece no Canadá. Não tem loteria. Você é avaliado com relação às suas habilidades. A terceira coisa é que o Canadá tem muito mais benefícios do governo mesmo, né? Os Estados Unidos não tem, por exemplo, um plano único de saúde como o Brasil tem e como o Canadá tem. A gente acha ruim, né, o plano único de saúde do Brasil, mas no Canadá realmente funciona. É o único plano, na verdade. Você não tem planos privados que cobrem a ida à emergência, por exemplo, né, os serviços mais essenciais. Tudo é pelo plano do Canadá. Então, assim, é um plano que você ou paga um valor todo mês, dependendo da província. Em algumas províncias você não paga nada, né? A província de Alberta, onde a gente mora, a gente não pagava nada. Sim, pagava com os impostos, etc., né? Mas não tinha um valor separado para a saúde pública. E nós fizemos várias cirurgias, eu fiz cirurgias, a minha esposa fez cirurgias, não gastamos nada do nosso bolso. Tivemos 2 filhas no Canadá, não tivemos que pagar nada. Se tivéssemos nos Estados Unidos, mesmo com plano, a gente teria que pagar, né? Algumas pessoas me falam, eu tive meu filho, tive que pagar, o plano pagou uma parte, mas eu tive que pagar uns $5.000 do meu bolso. O plano nos Estados Unidos é diferente, o plano cobra uma porcentagem do custo total, mas você ainda tem que pagar. Toda vez que eu ia no médico, por exemplo, no Canadá, eu não pagava nada. Da emergência, eu não pagava nada. Aqui, quando eu vou, eu sempre tenho que pagar alguma coisa, $50. E tem uma questão de rede também, se eu for num médico errado, o plano não cobre, então eu tenho que pagar tudo do meu bolso. O plano de saúde funciona muito melhor no Canadá. Outro benefício
que os Estados Unidos não têm e o Canadá tem é a licença para pais, né? Licença maternidade e licença paternidade. O Canadá dá de 1 ano a 1 ano e meio de licença para você, depois que tem um filho, tanto o pai ou a mãe, você decide como vai usar esse tempo. Você pode usar meio a meio, pode usar tudo para a mãe, vai pagar uma parte do seu salário. Eu acho que é em torno de 50% a 60% do seu salário, os benefícios vão ser pagos para você. Isso é muito importante para quem quer fazer família no Canadá. Nos Estados Unidos, as melhores empresas vão dar 4 meses para você. E pela lei federal, as empresas só têm que dar 2 semanas, na verdade. Então é uma situação muito mais difícil do que no Canadá se você quer começar uma família. Outra vantagem do Canadá é que é mais barato viver no Canadá do que nos Estados Unidos, né? O dólar canadense está um pouco desvalorizado. Então isso é importante se você está trazendo dinheiro do Brasil, né? O seu dinheiro vai render mais no Canadá do que nos Estados Unidos. É claro que tem cidades muito caras no Canadá, tem cidades mais baratas no Canadá, tem cidades muito caras nos Estados Unidos, tem cidades mais baratas nos Estados Unidos. Então você tem que comparar ali as cidades que você está pensando em ir. Mas, em geral, se você vai para centros tecnológicos, né, o custo é muito alto, muito elevado. Pra você ter uma ideia, quando eu morava no Canadá, eu morava muito perto do escritório, eu morava no centro. Né, eu podia ir caminhando para o escritório, era muito legal, era um apartamento de 2 quartos, uma garagem subterrânea aquecida, você não tinha que tirar gelo do carro, essas coisas todas, né? E eu pagava $1.600 por mês, dólares canadenses. Quando a gente estava pensando em se mudar do Canadá para os Estados Unidos, eu comecei a olhar para apartamentos parecidos com o que a gente tinha no Canadá, um apartamento perto do trabalho, que eu pudesse andar para o trabalho. Um apartamento com 2 quartos, 2 banheiros, que tivesse as mordomias que a gente tinha no Canadá. O preço de um apartamento correspondente seria de $3.500 por mês para cima. A gente acabou optando por um lugar um pouco mais longe para poder economizar um pouco de dinheiro, né? Porque eu estava achando muito caro os apartamentos perto do trabalho. E essa é a realidade do Vale do Silício. No outro lugar dos Estados Unidos pode ser mais barato. Mas tem algumas desvantagens de morar no Canadá também. Acho que a maior, a mais óbvia é o clima. A maioria das cidades no Canadá faz muito frio no inverno, né? Na província de Alberta, onde nós estávamos, acumulava neve de 5 a 6 meses ao ano. Então, metade do ano era a gente vendo neve. É legal ver neve nos primeiros dias, mas cansa. Você tem que estar limpando. Se seu carro ficar do lado de fora, você tem que ficar tirando o gelo que acumula no carro, né, de manhã cedo, quando está muito frio. Tem essas coisas, né, que o Canadá você tem que se acostumar. Mas acostuma, né, você acaba que vira o normal da sua vida. Mas, de fato, é muito melhor poder morar num lugar mais quente, onde você pode sair mais e não tem que lidar muito com frio. No Canadá tinha que vestir muitas roupas, né? Às vezes eu saía de casa com 4 níveis de roupa, né? Tinha uma camisa, outra camisa por cima, e aí mais 2 casacos, né? E a calça também, às vezes 2 calças, 2 meias, ou uma meia muito grossa. Então, assim, levava tempo para se arrumar e depois levava tempo para tirando as coisas quando chegava no trabalho ou qualquer outro lugar mais aquecido. Mas tem a província de British Columbia, né? Onde está ali Vancouver, que o clima não é tão frio. Né? Chove um pouquinho mais, mas o clima em si não é tão frio, não neva tanto quanto no resto dos Estados Unidos. Então, esse clima é uma coisa muito importante para você. Acho bom você olhar ali na província de British Columbia. Vancouver também é uma das cidades mais caras que tem, mas é o preço que se paga para ter um bom clima no Canadá. A última desvantagem que tem do Canadá com relação aos Estados Unidos é que os salários na área de tecnologia, em geral, são maiores nos Estados Unidos do que no Canadá. Até, às vezes, as mesmas empresas que têm escritório nos Estados Unidos, têm escritório no Canadá, vão pagar bem menos no Canadá. Eu ouço falar, né, que a Amazon, que tem escritório em Seattle, que é bem pertinho de Vancouver, acho que é 2 horas de carro, e a Microsoft também, eles pagam menos para o mesmo cargo, estando no Canadá e estando em Seattle. Então é algo a se considerar. Você não vai viver ruim, não. Os 2 países são muito bons para se viver. Bom, então é isso. Se você está pensando em morar nos Estados Unidos, reconsidera, pensa no Canadá, tem muitas vantagens. E se você quiser saber mais sobre a minha história, como eu fiz para mudar para o Canadá, para os Estados Unidos, você pode se inscrever aqui no canal. Eu tenho uma série de estagiário a doutor no Vale do Silício, onde conta a minha história do começo ao fim. Tá bom? Um abraço. Tchau.